Bom, hoje nós estamos com mais um palestrante, um bate-papo que nós vamos ter uma conversa, talvez os engenheiros mais importantes que tem na, na sociedade carioca e fluminense. Pessoa que passou, como outros que merecem também destaque, mas o engenheiro Filardi passou pelo estado pelo estado da Guanabara e depois pelo estado do Rio de Janeiro, fazendo grandes obras, participando de grandes obras. E o Filardi hoje é um dos mentores intelectuais do centenário do engenheiro Paulo Soares, que é um engenheiro que foi responsável por grandes obras de engenharia no estado da Guanabara, porque o Paulo Soares não chegou a pegar o estado do Rio, mas nós vamos falar um pouco disso. Eu queria agradecer ao Filardi. Eu liguei para ele, o Filardi, no meu momento, se dispôs a participar. Mas, Filardi, antes da gente conversar o nosso papo aqui, que é papo de engenharia, eu quero falar aqui dos meus amigos que tenho aqui, ajudando aqui esse papo de engenharia a se realizar. Esse é o logotipo, feito pelo meu amigo Luiz Barata, que bolou já. Esse é um blog que eu tenho. Se você quiser mandar algum texto, eu coloco nesse blog, é o Papo de Engenharia, é um blog que a gente tem, colocando todos os estados da engenharia. Aí a Abrai, não sei se você conhece, do Jorge Omar, que é o presidente da Associação Brasileira de Inspeção de Empresas que fazem inspeção predial de gás. Essa é a IBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do Paulo Dias. É o Paulo Dias, um dos especialistas em engenharia de custo. E a Contec Engenharia, que é do Barata. Barata não veio hoje, está meio adoentado. O Barata faz consultoria de elevadores, perícia e auto-vistoria predial. E a BMEC, que é a Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, a qual eu faço parte, eu e Barata, somos diretores. O presidente é o engenheiro André, lá de Itaperuna, e nós estamos, eu e o Barata e o André, estamos dando uma força para a gente levantar a associação, que já existe há alguns anos, mas agora a gente está tentando fortalecer. Bom, o engenheiro Filardi, teu nome todo qual é, Filardi? Francisco de Olindo Filardi. Francisco de Olindo Filardi, é o nosso engenheiro. Você é engenheiro civil? Sou engenheiro civil. Bom, eu fiquei especializado em rodoviária, eu fiquei minha vida toda no departamento de estrada de rodagem. Então você vai contar, primeiro a gente bate um papo aqui, para dizer assim, como é que, Filardi, como é que você chegou na engenharia? Teu pai era engenheiro, tua mãe era engenheiro, todo mundo na tua família é engenheiro e te inspirou assim, não, eu fui engenheiro porque eu gostei, e naquela época porque só tinha, ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado, então tinha três, você tinha que escolher uma. Mas eu era bom em matemática, eu somava bem, dividia bem, multiplicava bem, como é que é a sua história para chegar na engenharia? Bom, eu sou Francisco Filardi, filho de um italiano que fugiu da Primeira Guerra Mundial e veio aqui para o Rio de Janeiro. E ele conseguiu criar uma profissão que foi de alfaiate. Era um homem simples e, para minha grande alegria, ele tinha o desejo de formar um filho engenheiro. Formou dois e, efetivamente, me viu brilhando já como diretor de obras do Departamento de Estrada de Rodagem. Chegou a ver você como engenheiro no Departamento de cedo, mas, de qualquer forma, chegou a me ver já comandando as obras. Porque eu dei uma sorte muito grande. Paulo Soares acreditou em mim. Eu era o mais novo de uma turma de 20 engenheiros. E ele apontou para mim, ele me chamava de italiano. Italiano, vai ser você. E eu disse, Paulo Soares, eu sou mais novo, tem gente aí mais competente, mais etc. experiente, por exemplo. Aí ele disse, não, olha, eu sou gaúcho, e gaúcho tem uma história lá, é o seguinte, o cavalo quando passa encilhado... Tem que montar. Monta, porque ele não vai passar duas vezes. E eu aceitei. Eu tinha 28 anos de idade. Mas você veio de que escola? Você veio da Nacional de Engenharia? Vim da Fluminense de Engenharia. Da Fluminense, você morava em Niterói? Não, eu morava no Rio, aqui em Santa Teresa. Mas a Fluminense era uma escola nova, naquela época nova. Eu fui da 5ª turma de formandos e era uma escola com obrigatória de presença, com os melhores professores da Nacional foram para lá, porque o diretor-geral lá era o Otávio Catanhede. E foi presidente do clube? Foi presidente do clube. E era um homem de grande visão na engenharia. Ele tinha uma família, o Plínio Catanhede, mais outros 2 irmãos que vem o nome agora à cabeça. E eles nos fizeram formar e, evidentemente, numa condição de... Eu não digo que hoje não esteja tão boa, mas nós quase que éramos alunos de escola particular. Porque eles tinham uma
um interesse muito grande. Um dos professores que eu posso citar, que ai, caramba, Se quiser, cita depois. Cardoso. Cardoso. É um grande calculista. E ele era professor de matemática, lá de cálculo. Bom, a verdade é que Você se formou lá? eu formei E lá. foi trabalhar onde? É. Trabalhar lá em Niterói Antes eu mesmo? era estagiário, não. Ah, tu foi fazer estágio aonde? Eu fiz estágio na White Martins. Na White Fiquei Martins. uns 2 anos na White Martins. Aonde? Mas- Ali Ali na rua São Bento. Hum. E depois apareceu a chance de fazer um concurso, porque nós tivemos a oportunidade de conviver com o governo Carlos Lacerda. E no governo Carlos Lacerda, ele tinha pego um grupo muito antigo, que era o grupo da antiga Prefeitura do Rio de Janeiro, Prefeitura do Distrito Federal. E o concurso que houve era de 35 anos atrás. Estavam todos mais idosos, etc. E ele queria fazer como fez uma grande... 35 ali, porque Lacerda é de 60. 35 para trás, nós anos estamos falando... passado, estaria em 1935, por aí. Então, ele tinha a necessidade de criar um novo sangue novo. E fez 2 concursos. Um em 63, eu estava ainda entrando no Estado, e outro em 65. Eu passei no concurso em 65. No total, foram 400 engenheiros que entraram para o Estado da Guanabara. Porque o Lacerda tinha essa visão... Tinha uma visão excelente. Ele tinha para isso, ele tinha para medicina, que ele botou muitos médicos também, e ele acreditava na turma nova. Então... Mas ele, inclusive, tinha uma visão de organização da cidade muito também. grande, muito grande. Ele era um... tinha algumas críticas com relação à críticas sua volúpia. Em termos de ser um homem de direita, em termos que... Foi engraçado, porque ele foi de esquerda. Mas ele veio do Partido Comunista. Exatamente. Começou lá e viu que não era bom e mudou. Então, a verdade é que nós conseguimos vencer esse período. E entrou, então, o governador... o Negrão de Lima. Francisco Negrão de Lima. Mas o do Lacerda, antes disso, do Lacerda, que você que é da estrada de rodagem, o Lacerda tem uns projetos de viário muito grandes, de vias, né? Você chegou a participar desses projetos? Ou já eram coisas que já estavam... O Lacerda teve a visão de começar o túnel Rebouças. De fato, ele começou e nós viemos a terminar. Ele perfurou o túnel Rebouças e com a visão de fazer uma ligação norte-sul. Que nós temos que considerar que a cidade do Rio de Janeiro ela é dividida por um maciço, que é o maciço da Carioca, e segue com o maciço da Tijuca, vai até a Barra da Tijuca. Desde a Lapa até a Barra da Tijuca, você tem um grande maciço ali. E a cidade precisava se comunicar, norte e sul. Então, na primeira comunicação, foi um túnel na Rua Alice, chamado Túnel da Rua Alice, que você subia pela Barão de Petrópolis. Está lá, ele. Está lá até hoje. E sai lá para o outro lado. Lá na Laranjeira. Na Laranjeira, pela Rua Alice. Isso era a primeira passagem, principalmente de carga, de veículos de entregas, etc., porque não existia ainda os túneis. Depois teve o túnel velho, mais ou menos na mesma época, depois o túnel novo, e essa alternativa foi abandonada. Então, para nosso raciocínio, nós temos hoje feitas 3 grandes vias de penetração norte-sul. Uma é o túnel Rebouças, que vem desde a Lagoa, passa por cima da Rua Jardim Botânico, 2.060 metros na galeria maior e mais 700 metros na galeria menor. E depois o prosseguimento hoje, que começou ainda na época do Paulo Soares, que é o elevado Paulo Fronten, que depois seguiu passando por cima do pátio da Leopoldina, pegou a Rua Figueira de Melo, Rua Bela, atravessou para o Fundão, passou no antigo aterro de lixo e seguiu, na situação de hoje, até o aeroporto, depois Rio Petrópolis, depois Rio São Paulo. Foi ao longo de várias etapas, mas foi dado o início nessa etapa. A segunda alternativa é a ligação pela perimetral,
Você pegava do aeroporto, do aterro, passava pelo aeroporto. Naquela época, tivemos uma batalha muito grande para conseguir construir o viaduto dos estudantes. Houve até uma morte de um jovem, porque havia muita reação do pessoal, dos alunos, etc. E depois foi contornado, porque nós sempre tem aquele ativista, e mais tem o outro de bom senso. E depois conseguiram construir um novo restaurante, porque ali exatamente era o restaurante dos estudantes. O tal do restaurante do Calabouço. Restaurante Calabouço. E aí conseguiu-se ligar. E antes que eu toque, só para te cortar, uma vez eu conversando com o Renato Almeida e o Abreu, Armando Abreu, ele me dizia que uma das piores momentos foi passar o viaduto ali pelo Ministério da Marinha. Parece que tinha uma dificuldade. Ali foi um trabalho muito longo, porque os militares não queriam que passasse. Porque era para passar no nível, e tiveram que... Eles não quiseram no nível, que ia criar um transtorno muito grande. Mas ali houve uma habilidade muito grande do Paulo Soares, que ele negociou com o almirante, que era o ministro da Marinha, e conseguiu executar. E a coisa ficou parada na Praça Mauá. Na Praça Mauá. Ficou alguns anos parada na Praça Mauá. Exatamente. Aí o Paulo Soares conseguiu licitar o que foi o elevado da Perimetral. Elevado esse que poderia estar até hoje lá. Só que, evidentemente, nós não teríamos a beleza que tem hoje aquele parque, que é leva até o nome do... Agora está esquecendo os nomes. Aquele prefeito... Bom, depois vê o nome. Mas eu acho que devia ser derrubado mesmo, você concorda? Porque ele cumpriu uma tarefa social e depois já não estava cumprindo mais. Na época que foi feito, as tecnologias não eram tão avançadas, porque eles foram ali a 40 metros de profundidade para cavar na rocha, porque ali o solo é muito lama, muita profundidade de lama, etc. Eles foram até o fundo, onde cravaram grande parte daquele túnel, que é o túnel Marcelo Alencar, na rocha. Então, essa é a segunda ligação. E a terceira, aliás, tanto o Paulo Fronten quanto hoje o Marcelo Alencar só permite passagem de ônibus e de automóveis. Não permite passagem de carga. Então, a terceira ligação que o Paulo Soares pegou ainda, já pronto, o túnel Santa Bárbara. Santa Bárbara, aí ele fez o viaduto Antônio Alves de Noronha em cima da Rua das Laranjeiras, cortou a Rua Farane para permitir passagem de 2 pistas e levou até a Praia de Botafogo, onde tem aquele viaduto Augusto Frederico Schmidt. Então ele criou uma nova via. E essa via, a filosofia era levar, como foi levado, até a Praça Mauá, parou na Praça Mauá, e com isso você tinha uma ligação nova, ligação norte-sul. Esta que permite carga também. Então é a única via norte-sul que permite transporte de carga. Alimentação para os supermercados, mudanças, transporte de materiais de construção e outros. Então nós tínhamos 3. O perimetral, tínhamos o Rebouças e esses sistemas. Isso eu me lembro que estava tirando o trânsito do centro da cidade. Exatamente. Também tinha um objetivo, que o centro da cidade era um... Rua da Lapa, Rio Branco passava caminhão, era um tumulto. Passa ainda hoje, mas praticamente não é o desejável. Mas o caminhão que estou falando é aquele de 4, 5 eixos, sei lá. Exatamente. Então, isto permitiu, como está permitindo, se chegar e pegar o viaduto, que é o São Sebastião, passa por cima da Presidente Vargas, e tem um prosseguimento que já existe até o Cais do Porto. E naquela época, o Departamento de Estrada de Rodagem e a Sursan entenderam que era importante ligar esse elevado ao elevado da linha vermelha. Por isso, existe na Leopoldina um viaduto que já passa por cima, mas tem uma espera. Tem uma espera ali, aquela espera que é para quê, Vilarinho? Aí tá esperando vou dizer, está esperando há 55 anos a continuidade de você sair do viaduto São Sebastião à esquerda
e seguir até pegar aquela passagem. Então você terá, se feito isso, é 1 quilômetro mais ou menos, no máximo 900, 500 metros de extensão, e aí você vai ter condição de sair de Botafogo e o último sinal seria em frente ao Palácio Guanabara. Depois você seguiria pelo túnel, o elevado ali ao lado do Sambódromo, viaduto São Sebastião, vai à esquerda, você pega aquele viaduto, pega a linha vermelha e vai embora. Aí o próximo sinal luminoso é em São Paulo. Então, realmente, é uma via expressa. Mas, ô Vilade, é o eixo mas, do Vilade, Rio. você é um engenheiro experiente. Uma coisa é a gente pensar a cidade nos anos 60. Né? Nos anos 60, tinha lá, vou chutar aqui, uns 5 mil habitantes, 5 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes. Hoje nós estamos com 6 milhões, 7 milhões. Bom, mas não tinha o metrô. Mas é isso que eu queria perguntar a você. Essa visão de metrô, de trem, já tinha na cabeça das pessoas lá, não tinha? O trem, ele já transportou 1 milhão de pessoas por dia. Depois caiu muito e agora está transportando 350 mil. O ideal do trem seria ele fazer a linha até Deodoro e possivelmente depois Campo Grande e Santa Cruz, no sistema de metrô de superfície. Metrô não precisa ser buraco. Metrô pode ser e deve ser superfície ou em buraco e mesmo no subterrâneo, como existe lá em Nova York, você tem em outros países, você tem o metrô por baixo d'água, né? Então, houve essa mudança. E, evidentemente, a cidade cresceu muito nessa década do Paula Soares. Foi a época em que começou a aparecer os automóveis nacionais. E aí você começou a ter um trânsito enorme. E o Paula Soares tinha, lá junto com o Paula Soares, trabalhava Américo Pontinelli, que era o diretor de trânsito, era um homem exigente e tal. Mas começou a ter uma série de problemas. Eu não sei se você lembra, o bonde na contramão da Avenida Copacabana. Entendeu? O túnel passava o bonde na contramão e quantas vezes o paulista que não conhecia batia no bonde. A questão do Parque do Flamengo é uma visão de aumento da cidade por causa desse aglomeramento ou aglomeração que tinha no centro, na Rio Branco, para desocupar. Essa ideia estava ali na cabeça de vocês? Uma das ideias dessas que eu te falei, das 3 alternativas. O elevado Paulo Fronten, o eixo do Santa Bárbara, Presidente Vargas até o Cais do Porto, com essa variante. E a do aterro. Mas o aterro drenou Botafogo, drenou Flamengo, mas drenou basicamente Copacabana, e a Avenida Atlântica foi duplicada e em função do crescimento. Posso dizer que hoje já deve estar também meio saturado, porque não tem mais onde crescer. Vilade, você estava falando uma coisa, desculpa eu te cortar, mas depois você pode me cortar. Você sabe que eu sou defensor de túnel no Rio de Janeiro. Eu acho que túnel é uma solução melhor do que viadutos, que eu acho de alguma maneira, esses viadutos fazem uma agressão à paisagem danada. Tem alguns túneis alguns pensados naquela época que não foram. Você vê, por exemplo, existia um túnel, existia o projeto, um túnel Uruguai-Leblon, que pegava depois o Uruguai, seguia até um túnel que tem lá, chama Noel Rosa, seguiria em seguida até pegar a Avenida Pastor Martin Luther King e sair lá na Rio São Paulo. Só que esse sistema ele ficou partido e não teve continuidade porque houve muito questionamento. E a partir de Vila Isabel, ele parou em Vila Isabel. Parou em Vila Isabel, mas criou aquela alternativa que é importante. Aquele túnel Noel Rosa passa por trás da antiga GE, segue ali por Del Castilho, e aí pega a Martin Luther King vai até vai embora até a Dutra, entendeu? Só que do lado da Lagoa, você não tinha muita alternativa, porque você tinha a limitação por causa do Jardim Botânico. Ali você não pode pensar em mexer. A Pacheco Leão
também era condenada porque ali tem o sistema Globo de televisão, que ia dar um tumulto total. E depois, mais para cá, mais para lá, poderia sair lá na Praça da Gávea, naquela região de Era ali, a Sibelius, né? Essa Sibelius. Sibelius. Mas ali também é tumultuado. Já o Rebouças conseguiu construir aquele viaduto em cima da Jardim Botânico e aí espraia de um lado, para Epitácio Pessoa pelo outro. Eu gosto dessas suas explanações, porque porque as pessoas não têm ideia, viu, Vilar? É por isso que a gente deve enfatizar. Não tem ideia o tumulto que era na Avenida Rio Branco. Ou na Presidente era mão Vargas. dupla. Tinha mão dupla. Tinha mão dupla. Que depois passou ali para a Praça Tiradentes, que era o terror, passar aquele pedaço da Rio Branco até a Praça da Presidente Vargas, até a Praça Tiradentes, que era o terror. Eu vou te dar até uma comunicação interessante, com uma história que você lembrou disso. Nós temos uma ligação da Praça Tiradentes até a Lapa. Aquilo ali era um projeto antigo do estado da Guanabara, prefeitura do estado do Rio de Janeiro, que chamava Avenida Norte-Sul. Norte-Sul. Era a pretensão de fazer a ligação Norte-Sul. Ela passaria pelos fundos da Escola de Engenharia, derrubava um casarão, os casarões ali na região da rua 7 de setembro, teatro? Não, aquela 7 de setembro, depois a Rua dos... Carioca. Não, lá das casas comerciais dos turcos, como é o nome daquilo, agora está me esquecendo. Não é a Rua do Teatro ali, não. É do lado da faculdade. Atrás da faculdade, você seguindo em frente, tem ali aquela região do comércio popular. Como é o nome daquilo, que agora está me escapando? Rapaz, não sei. Na Lapa? Lapa? Tem a Rua Buenos Aires, depois da Buenos Aires Buenos Aires tem atrás depois da Buenos Aires. Ouvidor? Não. Tá lá. Tá lá. Entre Uruguaiana. Está escapando o nome. Uruguaiana. Tem a Senhor do Espaço. Tem o Senhor do Espaço e a principal. 7 de setembro. Não, aqui só vai a pessoal a pé, tem o comércio dos turcos, dos árabes, etc. Saara. Como é o nome da rua da Saara? A Saara tem várias ali, tem a Buenos Aires, tem a Alfândega, a Senhor do Espaço. Não, e a principal, que segue em frente, paralela a Presidente Vargas. Rapaz, você está me matando, aquela ali tá difícil, hein? Paralela a Presidente Vargas? Só vem... Pelo lado de cima da Praça Tiradentes? Entre a Buenos Aires e a Presidente Vargas tem uma avenida ali. Bom, deixa pra lá. Daqui a pouco me lembro. Vai aparecer o nome, mas é um nome famoso, conhecido. Então, essa ligação, para você ter uma ideia, ele começava ao lado do prédio do Banco Central, lá na Presidente Vargas. Sabe onde é aquele prédio do Banco Central? Ao lado tem uma pracinha. Essa pracinha faz parte do PA da Avenida Norte-Sul, que chegava até a rua Larga. Marechal Floriano. Marechal Floriano. Você pegava dali, passava por cima da Presidente Vargas, pegava a rua, que não quero ver o nome agora, por cima ali, pelos fundos da Faculdade de Engenharia, e aí seguia em frente onde hoje você na Rua da Carioca tem uma inicial que sai lá na Rua da Lapa. Você sabe por que o prédio da CM é recuado? E outros o da RCM da Rua da Lapa são vários recuados. Era recuado? Era exatamente porque tinha esse PA. Ali, até porque se não se vier pela esquerda, pega a igreja. Exatamente, pegava os fundos ali da Praça Tiradentes, você pegava depois a Glória, da Glória você tem um alargamento grande, foi feito o metrô, mas tem aquele alargamento grande, vai até o Largo do Machado. No Largo do Machado você tem um pedaço que chama Avenida João Paulo VI. Paulo VI. Ali é tudo a norte-sul. Era. Só com descontinuidade, porque tinha prédios de grande porte e desapropriações grandes, e ela foi abandonada. Mas era um projeto... Me diga uma coisa, hoje não tem obra viária a ser feita.
assim, desse nível não Desse tem. nível não tem Não mais. tem, porque Não tem mais, até porque... as alternativas estão aí. Então, Você gostar, pô, entre o Santa Bárbara e o Rebouça não daria para passar um túnel, como você diz, um túnel, é onde vai desembocar, de um lado e do outro. Muito difícil, entendeu? Você não vai desembocar no meio da Rua das Laranjeiras, lá em cima, perto da Coime Velho. Então não dá, não tem mais alternativa. Então o jeito nós é estamos mesmo o fadados, metrô. nós estamos fadados ao metrô, ônibus e o trem se voltar a ajudar, né? O trem O para... VLT também foi uma boa, eu acho que foi uma boa ideia. Hoje eu acho que você não acha, não? Do ponto de vista de uma circulação dentro do centro O urbano. BRT, VLT. o VLT, Ah, ele tem eu tenho uma reserva, porque é? ele me acabou com a Rio Branco. Você não acha que não é? Durante 3 anos, não. foram obras ali. Por isso tem muita loja Pô, fechada. Né? fechou. Acabou com o comércio. Na Marechal Floriano também. Então, eu estou aqui pensando, querendo pensar o nome da rua, mas deixa eu falar. Então, a verdade é a seguinte: a cidade tem essa alternativa. Mas vamos agora para o porquê do acesso para a Barra da Tijuca. Ah, sim, que a gente Em 66. Isso. Em 67. Até porque não tinha outro jeito. A Não tinha cidade outra- apertou, não- nós tínhamos que fugir. Niemeyer não dava Não dava. para aquilo, a Estrada do Joá não dava, etc. O que aconteceu? Mas aí teve a ideia de se fazer a Estrada Lagoa Barra. Não, levar a cidade para Barra. Pra Barra. Então, o que aconteceu? Paulo Soares, nessa oportunidade, eu tive conversando conosco, disse assim: eu estou com um problema, essa cidade está subindo pelos morros afora. E caíram. Já era questão com a favelização, né? Certo, difícil de você conter. Entendeu? Em 67, caiu um prédio de 9 andares no Coime Velho, da Laranjeira. Na General Glicério, no final da Glicério, né? morreram 150 pessoas. Eu Então, ele disse assim: nós temos que abrir um espaço para essa cidade. Eu lembro do feriado que foi cancelado do Negrão Lima, que aí deu Isso aí é uma história que pode ser lorota, mas é verdade, é verdade. Ele logo que entrou no governo, nos primeiros dias, suspendeu o feriado de São Sebastião. Deu uma tempestade gigantesca, mas foi mortal. Morreu muita gente. Não, mas eu acho que é bom. Mas aí o Paulo Soares também vê essa possibilidade de ampliar a cidade para Barra. Aí começamos a desenvolver o projeto da Autoestrada Lagoa Barra. Era uma estrada, um projeto antigo que já existia desde a época de 1929, que chamava Plano Agache, que era um plano que foi desenvolvido por Alfredo Agache da cidade para as vias principais. Em 1929 a cidade ainda era bem mais casario, não tinha esses problemas. E uma curiosidade que eu vou deixar aqui. Diga. Você conhece o primeiro prédio da PUC, né? Conheço. Aquele prédio é curvo. Eu quero ganhar. Bonito, curvo. Sabe por que ele é curvo? Não. Porque ali está o projeto de alinhamento para a Barra. Porque tinha que passar pelo estacionamento, né? Lembro que foi uma briga danada. A PUC não queria acabar com o estacionamento. Ela quis, depois deu uma volta no teu amigo aqui, que eu nunca mais perdi. Essa foi a maior volta que eu levei. Mas por quê? Porque eles não deixaram passar pelo estacionamento, porque senão ia acabar com... Não. Nós temos... Não quero cometer nenhuma injustiça com a PUC aqui. Não, também não, mas está lá consolidado. É o que tá na história. Aquela barbaridade que é aquele falso túnel lá. Aquele por debaixo daqueles apartamentos. Aquilo é um absurdo da engenharia. Eu acho que a engenharia foi... Destombaram para poder passar aquilo ali dentro. A engenharia foi fuzilada ali. A verdade, ali. na PUC foi o seguinte. Nós estávamos tentando, conversando, tinha um reitor muito esclarecido, chamado Ormindo Viveiro de Castro. Domingos? Ormindo Viveiro de Castro. Que nós tivemos uma conversa e nos entendemos no sentido de passar subterrâneo. Como é hoje o túnel? Marcelo Alencar. Aquilo ali... considerando o projeto de alinhamento, porque quando a PUC comprou aquele terreno, já existia aquele projeto de alinhamento ali. A PUC já sabia. Eles fizeram o prédio curvo acompanhando o projeto de alinhamento. Então ali tem uma servidão que ia, inclusive, coletar a água do Rio Rainha, que às vezes transborda, até invadia lá o estacionamento da PUC. E aí
iríamos passar subterrâneo. E aí te digo mais uma coisa. Você já viu que o túnel Dois Irmãos, quando começa, ele começa mergulhado? Ele começa mergulhado. Que aquela cota foi a cota que eu respeitei para passar subterrâneo na PUC. Para poder chegar Exatamente. a encontrar com uma declividade suave, 4%, uma coisa assim, e nós íamos ter o acesso à PUC, pela PUC, mas a PUC não teria problema nenhum. Tivemos um entendimento, fizemos um acordo, me lembro bem do acordo, nós íamos faltar 6 mil metros quadrados. É um acordo religioso. Um religioso, que aí que é o problema. Nós fizemos 6 mil metros quadrados de asfalto. Nós fornecemos uma série de equipamentos que eles estavam começando com o sistema de computação, que era um RIC 300, que tinham doado eu me lembro, era um Barra 360, era um computador imenso. Enorme e tal. E aí fizemos doação dessa questão e fornecemos, por um prazo de 30 anos, um terreno que era da Coab para servir de estacionamento para a PUC. Já foi retomado e parece que agora é o trecho onde está o planetário. Então, fizemos esse acerto. O erro meu foi o seguinte: eu devia ter começado a fazer e também fornecer o asfalto, etc., começar a fazer um negócio. A obra. Quando fizemos toda essa parte, eu nunca contei isso para ninguém, mas vou deixar gravado. Vou deixar agora para a posteridade. Eu não tenho mais nada a perder. Um furo de 100 anos, com 60 anos. Furo de reportagem de 60 anos. Aí nós fizemos toda a nossa parte. Ainda levei o Lúcio Costa lá, que ele estava trabalhando para nós na Barra, e ele fez um croquis, aquele jeitão dele simples e tal, de fazer um jardim suspenso por cima desse túnel, né? Foi tudo combinado, etc. Quando terminando tudo, mudaram o reitor. Aí é que eu dancei. Aí é que eu dancei. Demorou muito fazer a obra. Deixar isso aí. Quando eu fui ao reitor novo, ele, vou citar o nome, deixa para lá, ele disse assim: o senhor tem alguma coisa assinada? Eu não, foi um acerto de cavalheiros. Vocês pediram isso, nós já fizemos. Mas se não tem nada assinado, não tem negócio. Tomei uma volta. Estou dizendo isso porque... Mas você não é responsável pelaquela... Não. Eu tomei porque eu estava ali coordenando o entendimento. Eu estou pensando que você muda o trajeto, é você também que vai passar por depois. Depois alguém inventou aquilo. 10 anos depois, conseguiram fazer aquele monstro. Eu digo que é monstro porque ele tem uma subida, quando você entra ali, se vem um caminhão, um ônibus, você mata. Nós íamos botar uma declividade de 4%, suave, a faixa ficou mantida, mas nunca mais vai se fazer. Eu me lembro que antigamente você subia pela Marquês de São Vicente, entrava à esquerda para entrar no túnel. E foi aí que eu disse, olha, perdi, mas tem uma coisa, vai ser uma cidade, que é hoje que tem a Barra, contra uma universidade. Vai ter que chegar ao entendimento. E fizeram esse monstremo. E levou muito tempo. Isso foi negociado nessa época. Nossa, foi para a justiça, uma briga de pessoal dos apartamentos. Foi complicado, muito complicado. Mas conseguiram construir aquele monstro, está lá e resolveu-se. Até porque a Niemeyer também, de alguma maneira, tinha que se fazer. A Niemeyer não tinha condição de ser mão dupla. Não tinha condição. Então, essa é uma das coisas que vou deixar aqui como furo. Como furo, de reportagem de 60 anos depois. Mas vamos voltar ao seguinte, como é que você vai para a Barra? Aí como é que você, Vilardi, vai acabar na Barra? Lúcio Costa, nós fizemos, Paulo Soares... Foi uma coisa conjugada. Porque naquela época o governo era de 5 anos sem direito à reeleição. E o Negrão de Lima pegou essas duas enchentes, era um governo de oposição. A oposição Lacerda tinha perdido. Não, governo de oposição é o governo federal. Era Juscelino. Era. Não, já era... Era golpe militar já. Já era militar. Né? E o Negrão era seria MDB, era Arena. MDB e Arena, muito bem. Mas ele tinha um trânsito de muita habilidade. Que ele era embaixador. E já foi até ministro das Relações Exteriores. Era diplomata. E é um homem que, com habilidade, ele levou a coisa. E tinha também um elemento que era o Paulo Soares. Paulo Soares era a cabeça para movimentar e desenvolver as obras.
Então, Paulo Soares, aquela dinâmica dele, ele resolveu fazer isso para criar o Paulo Soares é acesso. secretário Era secretário de obras. de obra do Negrão de Lima. Do Negrão de Lima, do antigo estado da Guanabara. E aí ele disse, vamos pegar a barra. Quando começou a desenvolver a barra, ele disse assim, eu tenho que botar alguém aqui para botar ordem nisso, senão vai virar uma Copacabana. Foi aí que ele chamou Lúcio Costa. Eu tive o privilégio de, juntamente com um parceiro meu que chamava Hugo Acosta, já falecido, fomos à casa do professor e ele reagiu um pouco, não tenho mais interesse, eu me aborreci muito em Brasília, porque tudo é a pressão imobiliária que depois quer prejudicar. Mas depois ele aceitou e participou, deu a primeira ideia. Você tem ali como referência excelente dele é Nova Ipanema e Novo Leblon, onde ele autorizou 8 prédios, e entre eles um espaço grande. Ele obrigou a ter uma separação entre os prédios para poder ventilar e ter visão da praia. Exatamente, porque ele dizia assim, a Barata Ribeiro não recebe não tem ventilação. ar da praia porque não chega ali. Depois teve as sinuosas também, que foi um loteamento baixo, em curvas, que foram feitos os casarios. Depois foram feitos alguns prédios, mas infelizmente, depois de algum tempo, começaram a haver pressões. Mas o plano dele até 1980 foi 80, 80 e pouco. Ele não acabou. Houve também uma série de inconvenientes, porque ele foi mudando, etc. Você ficou com uma via só, de longitudinal, que é a Avenida das Américas, e a praia. Existia uma via que chamava Via 2, que era na orla da Lagoa, Jacarepaguá, que já pegava no que é hoje a Ayrton Senna, já mais à frente, daria uma condição de alternativa. Mas, infelizmente, alguns grupos ali, que tinham grupos fortes de proprietários, tomou posse até a margem da lagoa. Então, inviabilizou a Via 2, que seria passaria por trás do Citar América, do aquele Downtown, e seguiria por ali à frente. Até o Recreio. Chegava, atravessava a Ayrton Senna, e chegava até o aeroporto, seguia pela lagoa também, uma paralela em todo o trecho. É a que tem hoje, aquela que tem hoje do Rio 2, Rio 3, é paralela? Não, aquela já era a Via 4, que já existia também. A Barra tinha um projeto, um PA, projeto de alinhamento, o 5596, famoso. Ele é que se definiu aquilo tudo. Quando nós chegamos lá, o Lúcio Costa se baseou neste projeto do PA 5596 para estabelecer as prioridades dele e praticamente definir, porque em Brasília o terreno era todo do governo federal. Lá não, tinham vários proprietários de grandes glebas. Tinha um chinês que era o dono daquela região, a Esta, ele doou a faixa toda da Avenida das Américas e doou toda a faixa da Ayrton Senna, que ele tinha ali onde hoje é o Barra Shopping, onde foi o Carrefour, e tudo aquilo ali era dele, uma grande parcela de obra dele. E tinham outros proprietários grandes, lá perto do Recreio. Mas o Recreio não contemplava o plano de Costa. Não, completava. E até lá a estrada, até onde eu túnel hoje, a estrada Montinho? Ele preservou o Recreio dos Bandeirantes, porque o loteamento do Recreio dos Bandeirantes foi anterior à chegada até do Lacerda, em 1960. Era anterior? Era um pessoal de São Paulo e botou o Recreio dos Bandeirantes, porque entendia que... Claro que é Recreio dos Bandeirantes. Exatamente, os Bandeirantes que não chegaram até aqui, mas que foram lá para aquela região de Ubatuba, Caracatatuba, e deve ter algum paulistinha perdido por ali. Mas a verdade é que isso foi implantado, nós fomos empurrados pela calamidade. Nesse meio tempo, a cidade sofria muito com um deslizamento de terra de todo jeito. Tal. O Paulo Soares decidiu criar o Instituto de Engenharia, o Instituto de Geotécnica, que foi... foi nessa época, 66, né? Nessa época, 66, e esse instituto permitiu fazer grandes obras de escoramento, de definição, inclusive muita gente tinha a casa embaixo de uma barreira e não sabia que aquilo ali era um colapso total.
Nós tivemos em Santa Teresa, Laranjeiras, uma série de escorregamentos, muitos que mataram pessoas. Hoje a cidade está bem mais aparafusada, como eu digo, mais segura do que quando daquele princípio. E nós, que eu digo o estado da Guanabara, foi referência nacional. Outros estados vinham aqui para conhecer como tinha sido a engrenagem do Instituto de Geotécnica. Eu faço a minha homenagem a todos que passaram por ali e ao primeiro presidente, que foi o Ronald Young, que ele criou o Instituto. E uma arma importante que nós tínhamos naquela obra era o helicóptero. Porque você, para subir na Pedra de Cantagalo, para olhar o que está acontecendo... Ou da Pedra da Gávea, agora não. Agora ainda sobe. Então, você tinha que subir por picadas, etc. E o helicóptero dava uma visão geral, fotografia, você podia discutir no solo aquilo que estava sendo feito no local. Então, você teve inúmeras intervenções. Santa Amaro houve um escorregamento, morreram 20 pessoas e teve que fazer todo um escoramento. Viu, Vilardi? Eu acho assim, não tem mais, porque nós impermeabilizamos tudo, inclusive os morros, todos impermeabilizados. Você tem escoramento em tudo quanto é lado, parafusamento. Foi aqui que começou a se usar com mais intensidade o parafusamento de rocha. Você faz um furo, perfura, coloca um tirante, lá no final você bota tipo rabo de andorinha, injeta e depois dá tensão e aquilo parafusou muita rocha que estava solta por aí. Agora, uma coisa importante e emblemática é que a praia de Copacabana, ela tinha em cada rua que chegava até a Avenida Atlântica uma língua negra. Que era até uma característica da coisa Pulava, interessante, né? Tinha que pular até tinha crianças que ficavam brincando por ali, né? Uma coisa louca. E aquilo ali, não sei, hoje você não teria condição de ter a imagem de Copacabana se não tivesse saneado Copacabana. Aí o Paula Soares, junto com a SEDAG na época, Companhia de Estado de Águas. E que aquilo era interessante, quando chovia, aumentava. Um horror. Lavava tudo e era sujo. Depois, esgoto, quando secava, ficava aquela mancha negra. Era esgoto e água de superfície, né? Você sabe que eu acho importante essa sua informação? Na medida. Desculpa aqui meu celular, porque isso aqui é pessoal que não tem nada para. Importante, porque normalmente, eu acho que grande parte da população de Copacabana não sabe como é que eram essas coisas, não tem a ideia disso. Eu quero que você faça um depoimento dizendo como é que era Copacabana, que apesar de continuar ainda com dificuldade, a Copacabana é muito melhor do que era antigamente. Bom, diga. Nós fomos contemplados agora com o Guinness botando o Copacabana como o maior palco do mundo. O Guinness é conhecido, famoso. Imagina naquela época, todo mundo na macieira. Você tinha uma pista dupla ali em frente ao Copacabana Palace, toda a Avenida Atlântica, e hoje é todo aquele calçadão encostado nos prédios, era onde contemplava a pista e mais as calçadas, etc. Aí houve uma necessidade de se colocar um interceptor oceânico, que é uma obra de grande porte. Ele vai mostrar aí a foto. Já temos a foto, não? Ele já copiou. Já copiou. Ali você tem um túnel, que é isso que está aí. Ele hoje passa sob a Canteiro Central. De um lado passa a ida e do lado passa a volta. E lá fora você vê o que era antigamente a pista dupla, 2 faixas para um lado, 2 faixas para o outro. Entendeu? Então, isso aí foi construído ao longo de toda a praia de Copacabana e drenando toda a Zona Sul e Copacabana, inclusive, acabando com as línguas negras. Pode chover hoje que cai no... Exatamente. Inclusive, tem a captação em tempo seco. Em tempo seco, quando começa você tem alguns esgotos eventuais que estejam na água foi direcionado para vão direto para o interceptor. E aí se conseguiu desenvolver
o aterro por cima desse túnel, que é um túnel que dá um caminhão e um Fusca do lado para você ver a largura dele. Acho que são. Ele pega os nomes, ele pega desde o Leme até o Porto Seco. Desde ele começa aqui no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Ah, então, ele começa aqui, aqui no Parque do Flamengo. No Parque do Flamengo. Dali você pega Flamengo, Botafogo, Glória, Botafogo, Laranjeiras e Santa Teresa. Tudo aquilo que cai para aquele lado, para cair dentro da Baía de Guarabara, passou a cair no interceptor, vai até a final do posto 6, e onde tem umas bombas grandes que jogam no extravasor. Que é Ipanema. Ipanema, que joga a 7 quilômetros a distância do mar, entendeu? Se o esgoto todo dessa região da zona sul vai para o emissário. Vai para o emissário, interceptor. E as pessoas não sabem que tem um emissário ali. Exatamente. É necessário informar. Então, olha aí, está apresentado como era Copacabana. Agora, uma coisa interessante que eu falei naquela... Mais uma coisa interessante não tem. Eu falei naquela palestra que você participou. Claro, eu participo várias palestras suas. Aí é o seguinte, foi feito o modelo matemático, na época, modelo reduzido, no Laboratório Nacional de Lisboa, que eles são muito práticos em a parte de obras hidráulicas. E quando montaram o modelo, a maquete, eles fizeram um ensaio com aquela maquete, e quando colocava a simulação das ondas, não dava para funcionar, e comia a praia de Copacabana toda. Eu disse, pô, como é que pode comer a praia de Copacabana se ela está lá? A obra, então, não ia ter condições de fazer nada. Aí um iluminado, eu digo que é um iluminado, porque o camarada disse assim, vamos aumentar a maquete e vamos colocar as Ilhas Cagarras. Então, as Ilhas Cagarras colocadas, você rodou, a gente fala rodou, colocou em funcionamento o modelo, e aí ficou tudo funcionando. Então, as Ilhas Cagarras, porque elas não são ilhas só, elas têm a parte de ilha, mas tem a parte submersa, que também são tipo de cordilheiras que estão subterrâneas. As Ilhas Cagarras são fundamentais. Se algum engraçadinho resolver tirar as Ilhas Cagarras, acaba eu me lembro, você está falando uma coisa, você sabe que eu gosto muito desse tema, eu tenho tentado esse tema do saneamento, eu acho que é um tema importante, essa questão do emissário da Barra e do emissário de Ipanema. Por que eu acho? Porque é necessário entender que essa cidade, por pior que ela esteja e continua sendo, ela teve grandes obras hidráulicas que foram objetos da engenharia nacional. Sim, sim. O emissário de Ipanema teve uma formulação francesa, foi desenvolvida uma tecnologia francesa. O emissário do interceptor e a praia foi desenvolvido no Brasil. Laboratório Civil de Lisboa. Mas o desenvolvimento estrutural, a concepção, a declividade, porque esse canal que está aí, ela tem declividade superficial direta até uma bomba que tem na altura do Otton Palace, que ali dá um bombeamento, porque senão a declividade ia chegar muito profunda lá na Ipanema. Então ali são as bombas que eles chamam bomba parafuso, que fazem agregar uma cota ali para poder chegar depois numa pracinha que tem com um playground, etc., onde chega ali tem as bombas que lançam no interceptor a 7 km de distância. Você acha que sem interceptor, como é que seria? Copacabana impossível de... Não, hoje você teria, porque naquela época não tinha tantos esse volume prédios. Tivemos agora 3 milhões, só na praia de Copacabana, até acabou a luz lá, tiveram que fazer uma obra de emergencial lá, porque os hotéis estavam tão lotados que ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Então, como é que seria a praia de Ipanema, Leblon? Ipanema também. Se você não tivesse alargado Copacabana, você não ia ter esses shows que tem ali, porque a praia era estreitinha, entendeu? A areia dobrou. Não teria condição de tomar banho na praia. Não teria condição de tomar um banho se estivesse poluída, né? Poluída, essa é muita poluição. E foi um investimento gigantesco
que viabilizou a praia de Copacabana, viabilizou aquele palco maravilhoso. Agora, dia 2, vai ter um show também, com mais de 1 milhão de pessoas, e agrega turismo. Como você? Eu queria voltar lá para a Barra, que eu acho que é a tua expertise, a tua coisa mais forte. Sabe o que é que eu defendo, o meu amigo Filari, Francisco Filari? Eu defendo o seguinte, que não precisava tirar a capital da República do Rio de Janeiro. A gente podia botar a capital da República na Barra. Barra e Jacarepaguá, que tinha espaço para cacete para fazer. Você acha que é delírio meu? Ou você acha que podia-se continuar com a capital da República no Rio de Janeiro, parte da Barra, que não ia usar toda, porque a Barra deve ser umas 2 vezes mais do que a Brasília. É bem grande. Eu não me lembro, eu tenho uma leve impressão que o professor Luiz Costa tinha dito que a área urbana que a Barra tem, que pega Jacarepaguá também, vai até praticamente Madureira, era igual ou maior que a área urbana de Brasília. Eu acho que foi muito bom para a capital, porque primeiro que nós tivemos um show de engenharia muito grande. Velocidade de construir lá naquele deserto, as obras que se construíram. Ficaria mais barato. A Belém, Brasília, as outras vias todas que chegaram e o progresso. É como uma vez eu ouvi o Oscar Niemeyer dizer assim, fiz com prazer, só não sabia que ia ter aquela gentinha por lá. Pois é. Sem querer criticar. Não. Mas a verdade é que, porra, hoje nós temos ali um circo, né? Mas eu fico às vezes imaginando como é que seria Brasília na Barra da Tijuca. Eu acho que seria de uma beleza. Sim. De uma beleza. Mas tá bom, vamos deixar lá, já está em Brasília, não vamos mais discutir. A verdade é que criou Goiás, criou norte de Minas, o Mato Grosso. Hoje você centralizou. E eu acho que valeu a pena. O que eu não achei foi que a cidade do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, não foi contemplado com nenhum ônus. Isso é que é com nenhum importante. bônus, só foi contemplado com ônus. Ônus até hoje tem que aqueles prédios velhos caídos aos pedaços em tudo quanto é lugar que tem no Rio de Janeiro. Nem eu estou falando de casarios, estou falando de prédios abandonados na Venezuela, abandonados em tudo quanto é lugar. Essa virada que foi feita no período tanto do Lacerda quanto do Negrão de Lima, foi para tentar dar um fôlego à cidade, criar uma condição de uma série de coisas que nós estamos vendo aqui, por exemplo, o emissário, a posse da Barra, a construção dos vias todas. as vias todas, que permitiram um arejamento na cidade, que também hoje já está no limite. A Barra da Tijuca tem que ter um metrô de superfície ali até o Recreio. Não tem condição de continuar aquela via sozinha, daquele jeito que está. Mas aí são os homens que planejam. Eu me lembro que aquela Avenida das Américas foi projetada para ser igual a Brasília. Os caras andavam 120, 150 km por hora, lembra? Mas não era uma loucura. Hoje não acidente toda hora. Não, hoje não, né? Loucura. Mas dizia que não tinha, que era uma via. Eu acho que a Barra, de alguma maneira ou de outra, teve algum progresso de organização de cidade melhor do que a cidade do Rio de Janeiro, apesar de que hoje está muito deturpado. O Rio foi puxado, né? Você começou um núcleozinho ali no Lago da Carioca, foi para a Rua do Senado. Vai esticando, né? Foi crescendo, subiu Santa Teresa, porque os nobres moravam na década de 20 e 30 em Santa Teresa, hoje tem aqueles casarões abandonados. Cosme Velho, a Laranjeira, que era lugar de rico. Quando fizeram o túnel velho já começou a ganhar espaço com a Copacabana, então foi crescendo naturalmente. Já Brasília não. Eles já implantaram aquele eixo monumental, fizeram aquela implantação de uma série de coisas e depois veio o progresso, com hotéis. Você que é uma pessoa que sabe tudo, sabe tudo de viário, é claro, sabe tudo, é exagero. Por que uma coisa que eu sempre tive dúvida, por que o túnel Catubi Laranjeira e os túneis, o Catubi Laranjeira não, o Catubi Laranjeira e o túnel novo, que chamava de túnel, ficaram tão baixos, porque era de propósito para não passar caminhão. Não, eles têm tem uma... gabarito. Tem o gabarito, era no gabarito. Dá para passar,
não teria problema, não. O Rebouças... O Rebouças é alto para show, não sei Mas porque... aí é que mais uma novidade que vai mas ficar para você. Hoje tô... O túnel Rebouças foi previsto para ter uma abóboda de rebaixamento para você insuflar ar das bocas por um sistema da Westinghouse, que na época foi feito para o Santa Bárbara, que agora já está fora de uso. Eram grandes ventiladores com grande consumo de energia e eram ventiladas da boca e tinham janelas que infiltravam dentro do túnel e tinha o retorno, e depois tinha uma galeria de retorno para jogar fora o monóxido e os gases. E aí o projeto foi feito assim. Nesse meio tempo, eu era o diretor de obras do DR, me apareceu uma pessoa dizendo o seguinte: existe um sistema na Holanda que tem um sistema de ventilação em que você faz uma sucessão como se fosse boosters. Você bota o primeiro, o segundo, o terceiro, e você vai ventilando, jogando para o segundo, jogando para o terceiro, jogando para o quarto. E é o que está lá agora. Então, é interessante que eu visitei na Holanda túneis, eles têm uma série de túneis, porque eles passam por baixo dos canais de navegação, os túneis deles urbanos, né? E aí tinha esse sistema, que é o que está ali. Aí eu fui buscar isso lá na Holanda. O mais interessante é que até hoje está funcionando razoavelmente bem. É um sistema muito simples. E o mais importante, custou 5% do valor da do obra. custo que iria custar o sistema da Westinghouse, daquele sistema na boca injetando com grande velocidade. E um consumo de energia muito mais baixo. Então, ficou aquela abóboda desnecessária. Tanto tá alto pra caramba. Nossa. Não, era exatamente metade do túnel, a parte superior, era tudo... Teve alguém até que um dia, eu me lembro, teve que fazer uma pista... Então chegaram a pensar nisso, não sei, depois. Mas já o túnel, que eles chamam de Zuzu Angel, já foi bem mais baixo. Inclusive, na pista que vai para São Conrado, ela é bem menor do que quem vem para Gávea, exatamente por conta desse sistema de ventilação. Que vai mais uma informação aí. Diga, doutor. Aquele túnel não tem ventilação. O Zuzu Angel. É uma temeridade, porque são 1.600 metros, já seria obrigatório, necessário, dentro da tecnologia que se tem, de fazer a ventilação, principalmente no túnel que sai de São Conrado para a Gávea, porque é ascendente, ele então tem um volume maior de gases, e se houver um acidente qualquer e você tenha que impedir a saída dos veículos... Parado, para ficar preso lá dentro. Vai fazer o quê? Vai sair gritando, desliga o motor, desliga o motor. É igual que era no Catubi Laranjeira. Tem que ter, não é tinha que ter, tem que ter, pelo menos um sistema de alarme de visual, desliga o motor, emergência. E aí é o monóxido que ia ficar lá dentro. O monóxido não ser gerado. O certo seria ter o sistema de ventilação. Mas porque engraçado que a gente está na beira do mar, alguém deve justificar dizendo que bate vento. Isso é que foi a conversa de hoje. Quando eu entreguei aquele túnel ao trânsito, foi em março de 1971. Nós já estamos 55 anos com ele funcionando. E a nossa sorte é porque ele é ascendente, mas vem o vento do sudoeste que entra ali ventilando aquilo. Sai do outro lado. O dia que não tiver o vento sudoeste, tiver um acidente, vai assim dar problema. Catubi Laranjeira, eu me lembro, por causa do monóxido acabando, ele não era dividido. Tinha aquela divisão. Não tinha divisão, e o monóxido ficava preso ali porque engarrafava. Era um horror. Eu passava ali, você sentia o gosto do óleo diesel na boca. Ali você tinha os ventiladores nas laterais, nas pontas, né, dos dois lados, que estão lá as casas de máquina até hoje, e tinha uma chaminé que saía em Santa Teresa. Mas a chaminé nunca funcionou, porque ela foi desenvolvida, mas ela não aceitava, que a preocupação, a pretensão era que ela tivesse a condição de fazer expansão. Baixa, como fosse uma chaminé mesmo. Mas ela às vezes invertia, em vez de sair, estava entrando o ar. E esse holandês que veio aqui para ver os equipamentos aqui para o nosso túnel, ele pensou e sugeriu
em colocar um ventilador na chaminé Para para puxar. forçar. Nunca aconteceu, A gente não vai infelizmente. forçar, Nunca. fazer um. Forçaria É. a remissão. Mas nunca foi feito. A separação de aquele deck já foi, primeiro, para acabar com os grandes acidentes com morte. É que que atravessava. atravessava e batia de frente, era um horror. Agora, com aquela situação, você criou o próprio sistema, fluxo, já leva o monóxido para fora, etc. Então já melhora. E agora lá tem os ventiladores. Deixa eu te falar de uma outra coisa. Nós daqui a pouco nós vamos falar tanta obra, você fica dando tanta informação. Os viadutos dos Usuãs, acho que foi obra sua, não foi? Esses que liga Socorrado à Barra. Foi, o elevado o de baixo, o elevado de baixo. Primeiro era um e dois, depois botaram um lateral. Não, ali é um problema, né? Porque ali tem um problema de corrosão muito grande, né? Não, ali teve o seguinte problema. Nós estávamos entre o mar e a montanha. Então, o meu parceiro, que é o Márcio Queiroz Ribeiro, que é um engenheiro aí. Eu sei, foi você secretário de transporte? Foi, secretário de transporte, tudo. Ele trouxe para mim essa ideia. Falei, tem isso aqui, fazer em 2 andares. Eu olhei e disse assim, alternativa, porque você não podia subir muito com encosta, porque ali é um talos, é uma região de instável. Se eu começar a cavar aquilo, ia dar um problema de desmoronamento. E nós não tínhamos ainda um sistema de muros atirantados. Isso era 1960, 70. Foi 65 a 71. Então, eu aceitei a ideia. E depois o Paulo Soares mesmo introduziu isso no túnel velho, porque ele precisava duplicar o túnel velho para dar uma vazão, mas não tinha como passar nem por um lado nem por outro. Então, ele fez em 2 andares também o túnel velho. Tem entrada a entrada por baixo, né? E a saída por cima. Mas aquilo foi uma obra espetacular, porque você fazer aquilo quase dentro d'água, né? Bom, ali nós tivemos que são 33 pilares de 70 metros cada um. Então, nós tivemos que escorar aquilo, fazer o escoramento, porque não dava condição de você fazer pré-moldado. Então foi tudo escorado. E nem devia ter guindaste para poder deslocar. Não, exatamente. Não existiam esses caminhões-bomba que tem aí agora. E a coisa foi bem mais difícil. Bem mais difícil. Mas conseguimos realizar com sucesso e está funcionando. Agora, a corrosão... De vez em quando isso entra no debate. Né? Pô, não dá, ultimamente não tem entrado. Mas então, vou contar mais uma novidade. Então, diga. Mais novidade. Coube a mim decidir. Existia um aço naquela época chamado aço Cortem, que ainda existe. Mas o aço Cortem nós usamos em várias posições aqui da perimetral. E a CSN ficava maravilhado. O aço Cortem. Fazia. Que não pega corrosão. Ela pega a primeira corrosão, faz uma camada e depois ela protege. Tem um viaduto na Dutra de aço Cortem, né? Foi feito naquela época. Naquela época. Lá em Volta Redonda. Pega os 2 lados, tá? E o aço Cortem foi introduzido aqui. O primeiro acesso foi ali onde você tem o prolongamento da linha amarela para atravessar para o fundão. Ali nós tínhamos um estaleiro. McLaren era o nome do estaleiro. Um estaleiro pequeno, mas eles não queriam sair, queriam ver se ficavam por ali. Nós tínhamos também o aspecto de... Ali ainda era mar naquela época. Então nós fizemos aquilo para teste em aço Cortem. Tem um acesso ali em estrutura metálica. Aí falava-se muito que o aço Cortem era protegido, etc, etc. Ficou em cima da minha mesa a decisão. Faz em aço Cortem o elevado ou faz em concreto? Eu disse assim, é muita coragem botar ao lado, porque eu sabia que ia ter problema de corrosão. Nós usamos, na argamassa, usamos preventivo, tinha uma espessura do concreto de recobrimento da estrutura do aço, era todo ele maior, mas a corrosão existe, que é dia e noite, e está lá há 55 anos, dia e noite com aquela maresia.
Para ter uma ideia, quando nós íamos concretar as vigas, porque demoravam alguns dias para armar as vigas. E quando você ia fazer a concretagem, tinha que lavar as vigas porque ela já estava cheia de sal. Então esse é um dos problemas que porque tinha. essas obras feitas na orla sempre são problemáticas. São. Mesmo os edifícios, mesmo os... Agora eu pergunto, será que se eu fizesse em aço cortém, estaria bom? Não sei, né? Eu deixo aí para quem os entendidos que depois nos ouvirem podem fazer as críticas. Só não me ofendam, por favor. Ô, Vilardi, essas obras do Rio de Janeiro deram um progresso a essa cidade muito grande. Você tem que concordar com isso. Não tem dúvida. Você participou delas. É o primeiro. Participou delas. Essas obras da engenharia têm levado, têm fornecido à cidade do Rio de Janeiro grandes avanços. Mas, o Vilardi, não estou falando, mas, o Vilardi, nossa engenharia da pública praticamente não existe. O Estado, o Estado mesmo, o Estado do Rio de Janeiro não tem um carinho, se é um carinho, pela tecnologia, não vou falar nem pelo engenheiro para não dizer que é corporativo. O município também não tem. Vilardi, nós perdemos o quê? Nós perdemos aonde que foi o elo perdido. Nós perdemos onde achou que a gente era o protagonista, onde nós somos coadjuvantes. Qual é o problema? Nós perdemos o bonde da história. Realmente, naquela época, quando entraram 400 engenheiros, poderia ser excesso, mas tinha a Sursan, o DR, o Departamento de Edificações, e tinha a Secretaria de Saúde construindo uma série de hospitais. O Lacerda construiu vários hospitais aqui no Rio. E hoje você tem um estado, como o estado do Rio de Janeiro, que nós devemos estar com no máximo 200 engenheiros para todo o estado. Tem residências rodoviárias aí pelo interior que não tem dinheiro. Tem um carregadão que fica lá e vai quebrando o galho. A verdade é que a engenharia pública está sendo desleixada. E eu acho que é fundamental rever esse trabalho, rever essa situação, pelo seguinte: o engenheiro público ele é fundamental para dar as diretrizes, não para fazer uma obra. Engenharia pública, com o funcionário público fazer execução de serviço, não funciona direito. Mas para decidir as prioridades, para saber o histórico e guardar o histórico para levar para outras gerações, é fundamental. Chama-se memória da engenharia. Então, o que estão fazendo hoje, em grande escala, é terceirizar a obra. Então, eles terceirizam o projeto e a execução. A execução representa, eu reconheço, é desejável, desde que você tenha uma fiscalização decente. Agora, o projeto, a concepção, tem que ser do engenheiro público. Um exemplo que eu quero deixar: a espera da Leopoldina foi desenvolvida por técnicos que trabalharam comigo. Você falou do Renato Almeida. O Renato Almeida era o meu chefe da divisão de projetos. Foi concepção deles deixar aquela espera já prevendo. Não pensávamos que ia levar 55 anos para alguém pensar em colocar aquele acesso ali. Mas ele ficou, porque era preciso fazer o viaduto, como também as esperas do gasômetro. A espera do gasômetro, quando nós construímos a primeira seção do gasômetro... Tinha uma espera lá, ficou uma espera lá. Tinha uma espera, que fez o quê? Serviu para se fazer o acesso ao binário da cidade nova, e ali... Engraçado é mesmo, aquela espera, só que eles tiveram que dar uma reduzida, que o tamanho era... Reduziu o tamanho da pista. E se fosse o terceirizado, o engenheiro, a empresa que simplesmente está querendo cumprir aquele contrato, quando recebe a citação final, vai, não tem mais preocupação. E quem vai ficar com essa memória? E quem vai fazer a transferência dessas concepções? Isso foi pensado assim, assado e tal. Eu agora estou falando aqui, já deve ser uma das últimas vezes esses confessos. Tomara que não. Mas
ninguém mais lembra do porquê que aquele viaduto está pendurado na Leopoldina. Mas, Vilardi, o que nós estamos terminando mesmo, nós ficamos uma hora e pouco batendo um papão. Eu aprendi muito, eu gosto muito dessas conversas de papo de engenharia, que cada dia eu vou aprendendo mais. Eu queria registrar aqui uns agradecimentos à CAERJ, que você já foi diretor, já foi vice-presidente. Queria um agradecimento ao Clube de Engenharia, um agradecimento aos sindicatos de engenheiros. Essas instituições, queiram ou não queiram, têm uma memória histórica de quase tudo que aconteceu no Brasil e principalmente na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eu só acho que deveria haver uma maior interação, um maior incentivo para que essas coisas, essas obras, essas grandes obras magníficas que fez a Geotécnica e outras entidades, a sua antiga Sursan, então obras de engenharia de saneamento, que foi feito pela SEDAI, essas coisas deviam ter o registro em algum lugar para mostrar para esse pessoal novo que nós, no passado, também teve coisas que a gente estava pensando também. Não realizamos porque não foi possível. A CAERJ tem lá o Centro Cultural, que é um espaço que nós estamos reservando para consultas, queremos agora informatizar, que é muito importante, para consulta sobre tudo que existe em termos de engenharia. Você vê, o Guandu, uma das obras mais importantes da nossa região, uma obra faraônica. O Lacerda que desenvolveu e terminou com o Negrão de Lima. Tanto que a obra seguiu o ritmo normal. Ninguém pararia aquela obra. Imagina o Rio de Janeiro sem o Guandu. Sem o Guandu. O Lacerda, na época, disse que era para fazer até o ano 2000. Nós já estamos em 2025, e o 2026. Guandu está firme. E o Guandu era só para a cidade do Rio de Janeiro. Depois sangraram hoje ela. Você tem toda a região da Baixada servido pelo Guandu. Você imagina como é que você não tem o Guandu, não tem o emissário submarino, não tem o interceptor oceano, não tem aquele viaduto para Barra. Como é que seria hoje? Eu não sei. Nós teríamos que passar pela Tijuca, aquela estrada da Tijuca que é apertada, por exemplo, nunca. Alta Boa Vista. Do Alta Boa Vista, eu me lembro que aquilo é um risco enorme, apesar de ser uma bela estrada e tal. Aquilo foi construído pelo Departamento de Estradas de Rodagem em 1950, 45, 50, porque não tinha alternativa. Então fizeram alternativa nivelada e servia de acesso à Barra. A Barra. Barra Velha, né? Mas fica aqui um grito de um velho engenheiro. Nós precisamos recompor os quadros de engenharia e de arquitetura do Estado, porque não se faz mais concurso há muito tempo e a turma vai ficando velha, vai morrendo e não tem mais sucessor. Então, você vai ter um hiato muito grande em relação aos contatos, às sucessões. E hoje você vê, por exemplo, com muita tristeza, engenheiros que vão administrar órgãos do Estado da Engenharia que vieram de paraquedas, não tem menor condição, nenhuma menor ideia do que foi. Eu vivi a vida inteira dentro do DR. Paula Soares também começou no DR, terminou como secretário. Outros, como o Renato Almeida, foi depois secretário de obras, de urbanismo, foi presidente da Rede Ferroviária Federal, foi presidente da Codert, um homem que tem um passado... Eu vou tentar trazer Renato aqui, mas Renato anda meio adoentado. Né? Então, lamentável, eu acredito que ele tenha mais motivação para vir. E então, isso tudo, a história, a memória é fundamental. E os governos passam, os políticos passam, mas a memória fica. A memória da engenharia fica formada. Ô, Vilardi, eu queria agradecer a você ter vindo aqui no momento. Eu queria, até nós estamos tendo do Paulo Soares, exposição do Paulo Soares, lá na CAERJ. Quem quiser conhecer o Paulo. Falamos aqui do Paulo Soares de uma maneira genérica, como engenheiro.
não fizemos nenhum romancismo. Como líder, né? Como líder, o liderança... líder carismático da engenharia. Exatamente. Exatamente. Então tem lá na SERJ, eu já tive a oportunidade, sexta-feira agora é dia da inauguração, e já tive a oportunidade de ver os painéis lá relativos aos 100 anos do Paulo Soares. Eu só acho que o Paulo Soares, o Filardi, o Almeida, Renato Almeida, o Eusébio, que eu conheço muito, o Aracaque, Néder, o Ronald Young, faleceu agora um mês. Eu só acho que a gente precisava, de alguma maneira, unir no sentido de fortalecer a memória da engenharia. Eu estava propondo que a gente fizesse, até o meu Museu da Imagem e do Som, que tivesse o Museu da Imagem e do Som da Engenharia. Seria um lugar maravilhoso você fazer um cantinho lá e botar as fotos do alargamento de Copacabana. Nossa! Que o cara ia olhar, caramba, tem isso aí embaixo? Tem 2 pistas que estavam dentro d'água. Não sabe que está trafegando em cima, está transitando e trafegando em cima dos maiores túneis de esgoto do mundo. E o alargamento foi um desafio muito grande. Paulo Soares, se você quiser, claro. Eu tenho um book assim, desse tamanho, em que ele começou a tomar pancada por causa da obra. Não, isso aí é um problema. Um deles, até esse coitado, ele disse assim, isso aqui atenta contra a segurança nacional. Tem essas coisas. O outro disse assim, nossa, isso aí não vai ficar estável, isso é horrível. Porque essas coisas... e tal. E ele mandou esse secretário pegar. Mas isso não é de conversa, não. Copiar todas as matérias de jornal que falavam mal e depois, no final... Depois ele fez o book para depois... Fez o book e deixou com ele. Está comigo e eu vou deixar para o... Mas eu acho que isso é algo... Centro Cultural. Eu acho que teve uma pessoa, não sei quem foi, que achou que podia destruir o hotel o Copacabana Palace. O Copacabana Palace, certamente como hotel, não é uma das maiores referências do mundo, mas a referência do prédio do Copacabana Palace para Copacabana e para a cidade... E quando foi construído, que aquilo ali é o Areal. Quando eles construíram, não imaginavam que ia ter aquela avenida ali na frente, os shows de 2 milhões de pessoas. O final do ano. Réveillon. Filardi, meu amigo Francisco Filardi, um prazer imenso, você não imagina. Eu tenho um prazer, porque eu gosto muito de história. Eu sou apaixonado pela história da engenharia, pela história da engenharia. E toda vez que vem uma pessoa aqui que me conta um fato da engenharia, eu registro. Queria agradecer a você, Filardi, agradecer lá a CAES, que você representa. Queria um abraço lá a Margarita, que é a presidência, um abraço lá ao Altamirano, que é o vice-presidente, grande amigo. E que o papo de engenharia vai continuar. Eu vou convidar alguns outros engenheiros que estão lá para a gente poder participar. Obrigado, Filardi. Você pode... Obrigado, muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer. Muito obrigado.